Lucas 7:36. Diz assim: e um dos fariseus desejava que ele comesse com ele. E ele, entrando na casa do fariseu, reclinou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, que era uma pecadora, sabendo que Jesus estava à mesa, na casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro com unguento, gente. E ficando atrás de seus pés, chorando, começou a derramar lágrimas sobre os seus pés. E enxugava-lhes com seus cabelos da sua cabeça, com os cabelos da sua cabeça. E beijava-lhe os pés e ungia-os com unguento. Ora, quando o fariseu que o havia convidado viu isto, falava consigo, dizendo: se esse homem fosse profeta mesmo, saberia quem e que tipo de mulher é essa que o toca, pois ela é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, eu tenho algo a dizer-te. E ele disse: mestre, diga. Havia um certo credor que tinha dois devedores, e um lhe devia 500 denários e outro 50. E ambos, não tendo como pagar, perdoou a ambos. Me diga, Simão, qual deles o amará mais? E Simão, respondendo, disse: eu suponho que é aquele a quem mais perdoou. E disse-lhe Jesus: você julgou corretamente. E voltando para a mulher, disse: Simão, vês tu essa mulher? Eu entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas ela derramou lágrimas sobre os meus pés e os enxugou com os cabelos da sua cabeça. Tu não me beijaste, mas essa mulher, desde que entrou, não parou de beijar os meus pés. Tu não ungiste a minha cabeça com óleo, mas essa mulher com unguento ungiu os meus pés. Por isso eu te digo, os pecados dela, que são muitos, lhe são perdoados, porque ela muito amou. Mas a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe: os teus pecados são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é esse que também perdoa pecados? E ele disse à mulher: a tua fé te salvou. Vai em paz. Queridos, Maria Aparecida Lúcia, um grande beijo. Vanessa Corticeiro, Francisca Moraes, chegando, pastora Gislene Henrique. Obrigada, Maria Aparecida Lúcia, pelo carinho, linda. Se chegou mais alguém aí que eu não falei o seu nome, põe aí, por favor. Eu vou entrar na palavra, gente, nesse momento. Eu quero falar sobre respeito, boas maneiras. Hoje, não sei se vocês sabem, mas se paga muito alto por uma aula de etiqueta. Você sabia disso? A aula de etiqueta, ela te ensina tudo, né, Alessandra Becker? Ela te ensina como se vestir, como se calçar, como usar um perfume adequadamente. Ela te ensina como entrar e sair de qualquer lugar. A aula de etiqueta, pastor Paulo, ela te ensina combinação de roupas, combinação de cores. A aula de etiquetas ensina você a comer, te ensina a estar diante de uma mesa, não é? Ela te ensina, por exemplo, a usar os talheres. Ela te ensina que esse talher é para peixe, esse talher é para carne. Ela te ensina a colher de sobremesa. Ela te ensina o copo de água, de vinho. Água, vinho e um outro tipo de bebida, não sei. De champanhe. Deu para entender, não? Isso é aula de etiqueta, né, pastora? É. Aula de etiqueta. E eu acredito que nós não aprendemos tudo isso com os nossos pais, né, pastor Júlio Oliveira? Deus abençoe vocês todos, braçanos. Nós não aprendemos tudo isso com os nossos pais, porque, na verdade, nem eles sabiam tudo isso. Eu também não sou expert no assunto, sei muito pouco, não é? Mas
boa educação, né, Ângela Lúcia? Um grande beijo, filha. A boa educação, gente, a boa hospitalidade, o respeito. Eu creio que no pouco que nossos pais tiveram, eles nos ensinaram, tá para entender? E como eu acabei de ler para vocês, Jesus foi convidado para a casa de um fariseu, de um senhor da lei, de um homem que conhecia a palavra, conhecia as suas vírgulas, os seus tios, conhecia tudo, né, Evanildo Santana? E aí, Evanildo, Ivete, ele foi convidado, ele foi. E nesta mesa, Rochelle, diz que Marta e Maria serviam. Lázaro também estava presente. Um jantar na casa de um fariseu, guardem isso, era um senhor jantar. Como é que a gente poderia dizer hoje, pastora? Era um jantar da alta sociedade. É. Por que aquele homem convidou Jesus? Primeiro, ele não convidou Jesus porque ele conhecia profundamente Jesus, porque ele queria a salvação de Jesus, através de Jesus. Ele não procurou Jesus porque ele queria ser curado. Não. Por que ele convidou Jesus para ir em sua casa? Clotilde, ele convidou Jesus porque ele queria testar Jesus. Mas a Bíblia diz, pastor Valdeia, que ele foi. Se Jesus é convidado, ele entra. Eis que estou à porta e bato. Quem decide se abre a porta ou não sou eu e você, e no caso o fariseu. E o fariseu abriu a porta para Jesus. E aí, pastora? Jesus vai. E tinha gente amada nessa ceia. Tinha Marta, tinha Maria, tinha Lázaro, que ele os chamava de amigos. Uma das coisas que mais me encanta, que mais me admira, é quando Jesus, se fala na palavra, meu amigo. Quando Deus fala meu amigo para Abraão. Abraão é meu amigo. Entendeu? Porque muitas vezes você é amiga dele, mas precisa ver se ele é teu amigo. Quando eu falo de aliança, de intimidade, de cumplicidade, é as duas partes. De casamento, não tem casamento de uma parte só. Né, Patrícia Amanda? Um grande beijo, filha. São as duas partes. E aí Jesus é convidado, ele vai. Eu não acredito que Ana Paula Veríssimo, que ele foi receber Jesus. Eu não acredito, Ângela Lúcio, que ele deu o lugar de honra para Jesus. Porque quem determina uma visita onde ela deve se assentar é o anfitrião. Nós sabemos disso, né? Nós sabemos disso. Obrigada, Ângela. Lindinete. Sandra Soares, beijo. E aí, ele não faz nada. Eu estou falando, gente, de educação. Hoje eu quero falar sobre palavras de educação. Ele não vai receber Jesus, recepcionar Jesus. Ele não prepara o melhor lugar para Jesus, Patrícia Helena. Jesus fica sentado. Mas quem era Jesus para ele? Vamos ser sinceros aqui, Braçantos. Jesus era um impostor. Jesus era um curandeiro. Jesus era, vamos dizer assim, não gosto dessa palavra, mas um feiticeiro.
um impostor, um falso profeta. É isso que Jesus era para ele? É. Esse Simão deve ter sido muito famoso. Por quê? Porque se você for em Betânia, ainda hoje, existe uma ruína lá de um lugar muito grande que a tradição diz que foi a casa dele. Tem mais de 2000 anos esses restos desse lugar. É. Bate com a data. Não sabemos se é, mas bate. Você pode não gostar de uma pessoa, mas o mínimo que a gente tem que ter por ela é respeito, educação. Eu sei quem é sincero comigo. A senhora sabe? Eu sei. A senhora sabe? Eu sei quem é meu amigo. Eu sei. Mas Deus tem me ensinado, meus pais me ensinaram, e Deus tem me ensinado. Trate a todos com respeito e com educação. Entende, gente? É sério isso. E aí, de repente, foi a hora do jantar. Entendeu, gente? Né, Terezinha Rosa? Foi a hora do jantar, Elisângela. Eu acredito que tinha tudo que você imagina naquele jantar. Cordeiro assado, frango assado, um negócio bom mesmo. Todo tipo de salada, de sobremesa, servos servindo. E a mesa, naquele tempo, Alice Castro, uma Elza, era uma mesa que a pessoa ficava debruçada assim, ó, apoiada para a mesa assim, e os pés ficavam para trás. Era como se fosse um divã. Chega uma hora da ceia, Ivete, naquele momento, chega uma mulher, uma prostituta. E ela começa a pegar nos pezinhos de Jesus, eu já falei sobre ela, hoje não é sobre isso que eu quero falar, mas tem a ver com isso que eu estou falando. E ela começa a chorar. E ela toca os pezinhos dele assim, porque ele estava assim para frente, então para trás, ela chega por detrás de Jesus. E ela pega os pezinhos dele assim, ó, e começa a chorar. A lágrima cai assim, e ela chora. E ela pega aquele cabelo enorme dela, ele serve de toalha, e ela, Borginha, e ela fica enxugando. Porque naquele tempo, gente, presta atenção nisso. É deserto, é areia pura, é poeira. E não é pouca poeira, não. E ela lava os pezinhos dele com as suas lágrimas e seca com seus cabelos. Entendeu, Janaína Rossi? Beijo, filha. E aí, Thalita Jordão, bem-vinda, primeira vez que eu te vejo aqui, um grande beijo. E aí, Thalita, ou Thalita, né? Thalita, ela começa a chorar, segurando o pezinho dele, e ela seca com os cabelinhos. E de repente, presta atenção no que ela faz. Ela abre um vidro, um vaso, gente, de mais ou menos meio litro. Meio litro, acho que é mais ou menos isso, né? Ela abre um vaso de meio litro. Abre um vaso de alabastro. Eu fiquei meio curiosa porque que a Bíblia destaca vaso de alabastro. Porque o vaso de alabastro, ele custava tanto quanto o perfume. Era no mínimo, gente, uns 70 mil reais. Hoje. Só para vocês entenderem o que eu estou falando. O valor da oferta dela, o valor da gratidão dela, o valor do amor dela. Não era barato, não.
Resultado. Ela quebra aquele vaso, abre aquele vaso. E aí, Tálita, ela começa a derramar sobre os pezinhos dele. O abençoado fariseu pensa assim, eu vou traduzir na linguagem de hoje para vocês, tá? Ele está dizendo que é profeta, né, Rosa Flor? Ele está dizendo que é profeta, e profeta tem visão aberta. Profeta é evidente. Ele não tem achômetro, como eu vejo muita coisa acontecendo hoje, não. Ele enxergava realmente. Entendeu, pastor Gentil? E ele fala assim, se ele fosse profeta mesmo, que não é, mas é um charlatão, ele saberia que tipo de mulher é essa que entra aqui, presta atenção, que eu nem convidei, ele já se sentiu, hashtag desrespeitado. Ele saberia que tipo de mulher é essa, que tipo de mulher é essa, quem ela é, que está praticando esse ato nesse momento de derramar esse perfume. Era um perfume importado, para vocês entenderem. Se vocês entendem de perfume importado, você está entendendo um pouquinho do que eu estou falando. Um perfume caríssimo. Não é essa essência de nardo que se vende hoje, gente, que não tem nada a ver. Desculpa até a franqueza, é mentirosa. Quando eu fui no Egito, eu entrei numa casa de essências mesmo, de perfumista, e eu compro uma essência de mirra. Mas como toda essência de mirra me faz mal, Regiane Alves, beijo, filha, eu pego aquela essência de mirra, gente, e trago e fui dando para todo mundo. Eu não quis ficar. Passou-se mais ou menos, gente, só para vocês entenderem. Passou-se mais ou menos, foi uma das primeiras vezes que eu fui para Israel. Isso passou mais ou menos uns 12 anos, 15 anos. Uma irmã minha, quando eu estava preparando as essências para o meu ministério, ela falou assim, leva, às vezes a senhora mistura lá, né, Aline Costa, né, Duralice Lúcio, e vai ficar bom. E ela me deu essa essência. E quando eu chego aqui no litoral, gente, eu abro. Aí, gente, que eu fui entender, gente, porque eu não paguei barato, não. Paguei em dólar, lá tudo é dólar, né? Aí que eu fui entender, gente, o que é uma mirra pura. Porque quando eu comprei, o homem falou assim para mim, essa mirra é pura, moça. Eu falei, moça, eu não quero essa mirra, né, Rosane Siqueira, beijo, filha. Eu não quero porque eu não posso, mas eu vou presentear. Mas era uma mirra, gente, é um cheiro, gente, que é extraordinário. O que a senhora fez? Eu abri, senti, fechei rapidinho e eu falei para Deus, o senhor vai me revelar ainda o que o senhor quer que eu faça através desta mirra. Vocês estão entendendo, não? Quando essa menina abre aquele vidro e derrama aquele vidro todinho de perfume, de unguento sobre Jesus, eu quero falar uma coisa para vocês. Não é só Jesus que ficou perfumado. E isso aconteceu uma semana antes dele morrer. Pastor, o que ela fez? Explica para mim. Ela ungiu ele, ela preparou ele para a sepultura. Ela preparou o corpo dele, gente. Entendeu, Maria das Graças? A gente pode imaginar o que é isso, gente? E o valor disso? Hoje você não vai preparar mais Jesus para a sepultura dele, mas você vai preparar para a volta dele. Está às portas, ele está às portas. Gente, vocês me entendem? Ele está às portas.
Hoje você precisa se preparar, e eu também, para a volta do noivo, para a volta do amado de nossa alma. Entende? E aí, quando ela faz isso, gente, não só o corpo de Jesus ficou todo perfumado, a mesa, mas encheu a casa. Vocês podem imaginar o perfume que era esse que ela tinha. Porque lembra que eu ensinei aqui? Somente uma pessoa muito rica, pastora Malu, poderia ter esse perfume. Ou então uma prostituta, porque ganhava muito dinheiro. E dá para eu entender, né, Vinícius Alves, Deus te abençoe, filho, que essa mulher, que essa menina, filho, era uma prostituta de alta sociedade, porque existem vários tipos de prostituição, gente. A gente sabe disso, infelizmente, desde R$30 até 20 mil por uma noite. Para não falar mais, acompanhante de luxo. E resultado, essa menina derrama sobre ele. E quando ele julga Jesus, que ele não é profeta, que ele não veio de Deus, porque se ele visse, olha só, porque se ele fosse de Deus, ele saberia a mulher que está diante dele. Que tipo de mulher que era aquela? Foi isso que ele disse nessas palavrinhas aqui. Jesus falou assim, ô Simão, eu queria que você me respondesse uma coisa, que Jesus sempre ensinava alguém fazendo uma pergunta, e é do judeu isso. Ele te responde uma pergunta te fazendo outra. Isso é muito interessante, é muito sábio. E aí ele falou assim, uma pessoa devia para alguém, uma devia R$1.000, um exemplo, falando nos nossos dias, tá, gente? 1.000 shekel, R$1.000, né, Fátima Serra? E a outra devia R$10.000. As duas não tinham como pagar. E o homem perdoou as duas. Quem mais ele amou? A quem mais ele perdoou, perdão. Ele falou a quem mais ele perdoou a dívida, a quem mais foi perdoado, foi amado. E aí ele fala para ele, pois é, Simão, eu entrei na sua casa, quando alguém chegava, uma visita chegava, ficava-se alguém lá fora para recepcionar. Ou se fosse de honra, o próprio anfitrião ia até a porta para recepcionar. Eu cheguei em sua casa, Simão, e você não veio aqui. É costume também, a boa educação manda, Simão, que seja preparada uma água para a gente, né, Regina Barner? Para o visitante, para ele lavar os pés, para ele lavar as mãos, gente, para ele lavar o rosto, pelo menos isso. Porque para você entrar num lugar de honra, você não pode entrar com o mesmo sapato, você não pode entrar do mesmo estado que você chega. Esse costume é ocidental, não é de lá. E aí, resultado, você não preparou uma água para mim? Essa mulher não para de chorar, Simão. E ela está lavando os meus pés. A água que você não me deu para lavar os pés, ela lavou meus pés com as suas lágrimas. Ela enxugou meus pés, Simão, com seus cabelos. E quando uma pessoa chegava de viagem, que um lugar não era perto do outro, gente. Era uma caminhada, era longe. Chegava cansado. Alguém chegava com o puro, que existe o azeite extra virgem, que vocês conhecem, que é o mais caro. A pessoa chegava com um azeite especial ali, que era o primeiro azeite da prensa, e a pessoa passava no rosto, nos cabelos, nos pés, nas mãos,
para ela ter uma boa aparência, para ela se assentar à mesa. Vocês entendem? Que mesa é lugar de comunhão, de aliança. Simão, você não fez nada disso para mim, mas ela fez. A primeira coisa que eu quero falar para mim e para você, já alguns dias que nós estamos falando que há poder nas nossas palavras, nas nossas atitudes, que Deus em Cristo Jesus sentiu que não foi bem recebido, que não foi recebido com honra. A primeira coisa que nós precisamos aprender, filhos, é que Deus sabe quando Ele é amado. Porque quando Ele é amado, o primeiro lugar é dele. A primeira pessoa que a gente agradece e busca no nosso dia é Ele. Que a gente não tem prazer de pegar num sono sem agradecer a Ele. Que a gente não consegue olhar para a comida e não dizer muito obrigada, gratidão. Porque o Senhor me deu hoje, quando há tantos não sabem o que é isso. Porque Ele sabe que quem é dele, eu não preciso chorar e implorar, nenhum pastor precisa para que alguém seja fiel. Quando alguém é dele, ninguém precisa lembrar que é ceia do Senhor. Porque isso é algo que entra aqui no nosso coração e nos marca. Vocês entendem? Então ele percebeu e sentiu. Quando ele falou isso para Simão, Simão, eu percebi e eu senti. Eu registrei aqui dentro de mim a tua falta de amor por mim. A tua falta de hospitalidade, de educação, de respeito, Simão. Um homem da alta sociedade, entendeu, Edinaldo Gonçalves? Beijo, filha. Um homem da alta sociedade, mas que não tem berço. E aquele que você nem pode dizer que ele é o supremo, o glorioso, a realeza, o rei que deixou a glória, gente, que era adorado por anjos, desceu às partes mais baixas da terra, nasceu numa aldeia em Belém, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Não precisava adoração, porque adoração ele não tinha. Adoração é só para quem é aliançado. Adoração é para quem é casado. Adoração é para quem não vive mais a sua vida, mas a vida do amado. Adoração é para quem já foi crucificado e ressuscitado com ele. Mas pelo menos o louvor ele não teve de Simão. Ele não teve o respeito, a educação de Simão. Entende, Elisa Castro, Cristian Castro? Beijo, filhos. Beijo para todos vocês que estão chegando. Pastor, mas então Deus observa. Deus observa. Quando você fica com uma dor, você procura primeiro o remédio, mas você não procura ele. Quando dói a tua cabeça, não, agora eu vou orar, até essa dor sair. Não, agora eu vou me ungir. Não, agora eu vou. Não, deixa eu correr para Novalgina, não sei mais o quê. Desculpa, gente. Esse povo aí nem me patrocina, eu já estou falando, né? A gente não vamos buscar o médico, não.
Você sabia que Deus condena isso? Estuda na palavra. Antes de procurar qualquer coisa, não que a gente não possa, não precise, não seja errado, mas antes disso nós temos que procurar o Senhor em primeiro lugar. Tua casa é da alta sociedade de Jerusalém, de Betânia, Simão, mas não é minha. Um dia vocês vão entender o que eu estou falando, que tem muito lugar que diz que é de Jesus, mas não é. Entendeu, Célia Regina? Um grande beijo, filho. O que eu venho para dizer para a minha vida, em primeiro lugar, porque eu não sou melhor que vocês, é que o primeiro lugar tem que ser dele. A honra tem que ser dele. A glória tem que ser dele. Respeito a ele. Adoração a ele. Que nós não podemos ser vida dúbia. Uma vida dentro da igreja, uma vida fora. Entende, gente? A boa educação, que a gente está falando hoje nós vamos falar de palavras que precisam ser doces. Quais são, pastora? Bom dia, amor. Você falou isso para o seu marido hoje? Bom dia, meu amor. Bom dia, minha linda. Bom dia, meu filho. Benção, pai. Benção, mãe. Bom dia, boa tarde, boa noite. Dá licença. Cadê o respeito? Não é meu filho, pastora Solange. É teu filho. É herança do Senhor. Então nós não podemos chegar e dizer assim, João Carlos, vem aqui. Não, João Carlos, por favor, filho, vem aqui. Porque a forma que nós tratarmos os nossos filhos, eles vão tratar amanhã as esposas e os filhos deles, né, Nilma Martins? Pensem nisso, gente. A gente agradece um garçom quando ele nos serve, quando ele nos traz um cardápio. A gente agradece o porteiro da igreja que fica ali cuidando de carro, sendo que ele não ganha um centavo para aquilo, né, Márcia Paula? Beijos para todos vocês. Eu conheço líder grande, que passa perto de um diácono, nem cumprimenta ele. Uma vez eu falei isso para um líder. Falei, escuta, você não agradece aqueles que trabalham de graça no estacionamento, na porta da igreja? Nós, como os líderes, principalmente os maiores, nós temos que chegar e pegar na mão deles e cumprimentar. Como eu não tinha tempo para fazer isso com todo mundo, então eu falava assim, gente, paz por atacado, paz para todos, beijos para todos, né, Rosângela Messana? É assim que a gente tem que ser. O patrão que chega, cumprimenta um funcionário, não cumprimenta o outro. Tem coisa errada aí, não tem, não? Mas aquela pessoa me machucou, pastor. Chame-a em particular e resolva-se em particular, mas jamais em público. É falta de educação também. Não é? Olha, filha, o amor de muitos está se esfriando, segundo você. Não, filha. Isso aí não é isso, não. É falta de educação mesmo. Não tem boas maneiras. Vocês entendem, gente? Não é isso não, filha. Bondade sua, viu, Célio? Você é uma pessoa boazinha. Não é, não. A pessoa, quando ela maltrata as pessoas fora de casa, porque ela faz isso dentro de casa. Guarde sempre isso. Né, Eliane Santana? Gente, bom dia, boa tarde, boa noite, beijos, dá licença, como vai? Você está bem? Puxa, seu trabalho foi muito bom, parabéns.
Se você soubesse o que você faz com um filho, quando ele está começando, a menina começando a lavar uma louça, fez o primeiro bolo, pastor, ao invés dela colocar açúcar, ela deu uma colocada de outra coisa. Vai lá, elogia, não faz piadinha. Nós não somos humoristas, né, gente? Nós não sabemos fazer esse negócio. Elogia, agradeça. Não custa nada ser educado, é verdade, Rosângela. Não custa nada. Pastor, qual o segredo, pastor, para a vida da senhora e para a minha? Estou falando isso para mim. Eu quero tratar você como eu gostaria de ser tratada. Ensinamos, mas alguns não querem. Que pena. Que pena. Mas eu acho que se perseverar, Alessandra, e tratar bem, olha, lembra daquele ditado, daquele provérbio, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Entendeu, linda? Uma hora a gente chega lá. Não, todos nós erramos. Mas o que nós não podemos, não pode mais é continuar praticando os mesmos erros, gente. Você quer ver um outro erro que a gente comete, pastor Malu? A gente, quando sair de casa, minha opinião, tem muita coisa que eu não consegui resolver hoje. Eu tranquei a porta para vir aqui conversar com vocês. Por quê? Porque as pessoas não têm culpa. Entende, filha? Então, eu não entendi, às vezes eu não entendi o sentido que você falou, viu, pastor Malu? Peço perdão. Sempre fui amável e educada com todos, sem posição ou credo. Isso! Gente, eu moro em condomínio há muitos e muitos anos, não é agora não, tá? Tem uns 30 anos ou mais. Eu percebo a pessoa chegando. Ele não agradece a pessoa que abriu a garagem. Ele não agradece a quem está na portaria. Ele não fala um bom dia, boa tarde, boa noite. Eu estava entrando aqui para fazer essa live com vocês e hoje, pela primeira vez, eu estou sozinha. A Manu não está aqui. E aí, quando eu ligo para a portaria, ô, pastora Solange, é a senhora? Tudo bem? Pois não. Eu falei, puxa vida, me honrando. Eu quase não saio de casa. Mas são pessoas, sabe, e você não sabe. São pessoas que ganham tão pouco, gente. Mas tão pouco. Então nós temos que parar e pensar. Você pode até não ter o direito de ficar com essa pessoa. Mas ficar com ela e maltratá-la, não. Entende, gente? É muito sério. Eu queria deixar essa palavra aqui.